Fala galera, tudo bem? Então nós vamos começar mais um vídeo hoje e hoje eu vou falar sobre o famoso custeio ABC, né? Que é o custeio baseado em atividade, que na verdade é um método de custeio bem interessante, bem importante para o processo de decisões, né? Para as decisões dentro da empresa. E vamos comentar um pouco da parte teórica e também vamos desenvolver aí, como sempre, uma atividade prática voltada para isso, tá bom? Então, ó, antes de mais nada, curta esse vídeo, já curte esse vídeo porque você vai gostar, tenho certeza. Compartilha e faz seu comentário aí, interage conosco aí para a gente poder construir aí um canal que atenda mais, cada vez mais a sua necessidade. Você que é estudante, você que é estudante de contábeis, você que trabalha na área de custos, né? Vamos trocar ideias aí, isso sempre agrega e sempre traz aí um crescimento para todos nós, fechou? Então já está aqui no Excel, né? Então vou aumentar aqui um pouquinho para a gente poder visualizar melhor. Então, começar com uma parte mais teórica aqui, tá? Então, ó, custeio ABC, também chamado de custeio baseado em atividades, é um método de custeio que procura reduzir as distorções provocadas pelos métodos tradicionais. Então, por exemplo, a absorção, né? A absorção, qual é a característica da absorção? Todos os custos são absorvidos pelo produto, inclusive os indiretos, e geralmente o que você faz? Você pega um valor lá desse custo e faz um rateio por critérios totalmente arbitrários, né, que muitas vezes passíveis de discussão. Então, a ABC ele tenta eliminar isso, né? Então, esse método ABC ele procura identificar as atividades relevantes que geram custo. Então, que atividade é relevante, o quanto ela é relevante para aquele produto. O quanto ela é relevante é o quanto de custos eu vou direcionar a um determinado produto. Se não for relevante, eu não direciono nada. Se for pouco relevante, eu vou direcionar pouco, né? Então, o departamento pode ter mais de uma atividade, assim como podem existir atividades que não têm que ser acumulados por departamentos ou centros de custos. De qualquer forma, é sempre possível conseguir identificar uma atividade relevante para cada departamento. O ABC é uma metodologia que facilita a análise de valores de custos relacionados a atividades que mais consomem recursos. Então, ele aloca todos os custos indiretos por meio de atividades e as características, então, direciona os custos indiretos aos produtos, os custos ou despesas não direcionados são direcionados a unidades de negócio, né, a centros de custo, apura a contribuição operacional de um produto, é focado na gestão e vai detalhar custo por atividade, tá bom? Aqui é uma tentativa de um desenho que eu fiz, deixa eu ver se fica bom na tela para vocês. É mais ou menos, mas acho que dá para a gente usar, né? Olha só. Então eu tenho o setor de desenvolvimento, de produção, de logística e de embalagem na empresa, tá? Então o setor de desenvolvimento tem o 10 mil de custo, de produção 5 mil, de logística 3 mil e o de embalagem 2 mil, totalizando um CIF de 20 mil. O que eu podia fazer se eu fosse utilizar, por exemplo, uma absorção? Pegar, utilizar um critério de rateio aqui, eu tenho 4 produtos ABCD, utilizar um critério de rateio e boa, né? E ratear aqui baseado em um critério único, por exemplo, custo da matéria-prima, horas máquinas. No ABC não. No ABC eu avalio em cada produto a relevância de cada atividade e distribuo esse custo segundo essa relevância. Por exemplo, ó, o produto A, ele absorve 10% do desenvolvimento, então ele vai pagar por 10% desse custo, no caso R$1.000. Produto A absorve 10% da produção, então ele vai pagar por 10% desse custo, de 5 mil, no caso 500. Produto A, ele vai pagar 10% da logística, no caso 300, porque ele absorve 10%, ele utiliza 10%. E o produto A da embalagem também vai se responsabilizar por 10% do custo, que é 200, 10% de 2.000, porque é o que ele utiliza. Então o foco do ABC está na utilização do custo. Então aí o produto B, não vou ficar repetindo aqui, mas só para ter uma ideia, né? Produto B na mesma lógica, produto C e produto D. Então o importante é o seguinte, que tudo isso aqui, se eu somar isso aqui, pode somar, que vai dar, né? Tem que dar 20 mil, porque esses custos, esses CIFs têm que ser distribuídos. Se não for distribuído, ele significa que ele não foi zerado. Se ele não foi zerado, eu posso vir a ter um problema, né? Eu posso estar criando uma despesa uma despesa que eu não conheço dentro do meu negócio. Então, é importante que no processo de distribuição desses custos,
eu consiga zerar, eu consiga utilizar todos os custos. Então, o propósito do custeio ABC é justamente esse aí que eu estou falando para vocês, de distribuir esses custos. Fechou? Então, vamos para um exercício que é mais fácil, né? Então, é a outra coisa importante, antes que eu vá lá para o exercício. O que determina essas porcentagens? Os direcionadores. Então, se eu falar assim, por exemplo, o produto D, ele utiliza 75% da logística. Então, ele vai pagar por 75% de custos. Então, qual que é o direcionador? Que pode ser, vou lá para a logística, pego lá um direcionador lá, um número de vezes de transportes realizados para o produto D. 75% dos transportes é para o produto D, então ele vai pagar por esse valor. Ah não, dentro da movimentação interna na empresa de carga, com empilhadeiras, com outros equipamentos, 75% dessa movimentação é do produto D, ele vai cobrir 75% desses custos, certo? Aí vamos lá para um exercício prático, né? Nada como a gente fazer na prática para aprender a fazer, beleza? Vamos lá. A indústria, deixa eu ver se aumenta aqui, gente, para fica melhor para a gente enxergar. Olha lá. A indústria XRE, um exemplo, tá? Produz sabão líquido e em pó. Em certo período, produziu 20 mil caixas de sabão em pó e 16 mil caixas de sabão líquido, incorrendo nos seguintes custos. Então, custos diretos, a matéria-prima R$ 2,00 o quilo, a mão de obra direta R$ 5,00 a hora. Eu utilizei 12 mil quilos para produzir 20 mil caixas de sabão em pó e 8 mil quilos para produzir 16 mil caixas de sabão líquido. Eu utilizei 3.200 horas para produzir 20 mil caixas de sabão em pó e 2.800 horas de produção para produzir 16 mil caixas de sabão líquido. Está aqui a produção, certo? Em caixas. E aqui eu tenho os custos indiretos, né? Os famosos CIFs aí. Supervisor de produção 3.600, depreciação 12.000, aluguel 4.500, seguro da produção 1.500, energia 2.400, somar aqui 24.000. Então, esses custos indiretos são alocados aos produtos de acordo com a tabela abaixo. Então, vamos lá. Direcionadores de custos de cada sabão. Funcionários utiliza 120 no pó, 180 no líquido. Horas de produção 3.200 no pó, 2.800 no líquido. Área ocupada por setor 120 para o sabão em pó, 240 para o líquido. Utilização de energia, né? Consumo de quilowatts-hora, 1.500 kW no sabão em pó, 2.500 no sabão líquido. E quantidade de equipamentos, 65 no sabão em pó e 35 no sabão líquido. Então tá aqui. Pede-se custo unitário total dos dois produtos produzidos pelo sistema ABC, letra A. O lucro de cada produto, admitindo que foram vendidas 17.500 unidades de sabão em pó, a R$ 6,50 cada unidade, e 13.000 do líquido, a 5,50, e o valor final do estoque do produto, tudo aqui pelo método de custeio ABC. Tá bom, pessoal? Então, primeira coisa, né, nós vamos definir os direcionadores de custos. Então, pelo que nós temos de informação, olha lá, eu tenho aqui o CIF, né? Aí vamos lá, primeiro vamos copiar o valor desses custos. Aqui. Então, olha só. Então, 30 e... Deixa eu só arrumar essa altura dessa linha que tá ruim. Agora sim, melhorou. Olha lá. 3.600 de supervisor, 12.000 de depreciação, 4.500 de aluguel, 1.500 de seguro e 2.400 de energia. Total 24.000. Números fictícios, viu, pessoal? Totalmente fictício. Então, olha só. Mas para a gente entender o conceito. Então, qual que é o direcionador? O supervisor de produção, ele deve ser rateado, ele deve ser distribuído, né, ou fazer um processo ABC do custo dele, pelo número de funcionários que ele cuida. Então, por exemplo, o setor de sabão em pó tem 120 funcionários, o de sabão líquido tem 180 funcionários. Então, logo, o setor que vai responder por mais custos é o de sabão líquido. A depreciação deve ser distribuída pelas horas de produção. Então, o setor
de sabão em pó 3.200, sabão líquido 2.800. O aluguel deve ser distribuído pela área utilizada. O setor de sabão em pó 120 e o de sabão líquido 240. Vai ter mais, né? Líquido vai ter mais. Então, olha que interessante, ó. Sabão em pó tem menos funcionários, uma área menor, menor consumo de energia. Entretanto, ele tem maior tempo de produção e maior quantidade de equipamentos. E, no contrário, o sabão líquido tem maior número de funcionários, maior área utilizada e maior consumo de energia e menor produção e menor quantidade de equipamentos. Então, por exemplo, se eu pegasse somasse todos 24 mil aqui e fizesse um rateiozão básico aí, sei lá, pelo custo da matéria-prima, teria problema, né? Porque eu tenho diferenças de utilização em cada setor. Então, o custeio ABC, quando eu falo assim, ele vem para corrigir os problemas do custeio por absorção e dos métodos tradicionais, é exatamente isso que a gente vai fazer. Ele vai fazer essa correção aí, tá? Então, vamos fazer agora primeiro vamos calcular o custo unitário, tá? Então, pegar aqui cada sabão. Sabão não, cada item, né, do custo. Matéria-prima e mão de obra direta. Então, vamos lá. Como que é o custo unitário? Do sabão em pó, você igual o custo por quilo vezes a quantidade utilizada dividido pela quantidade produzida. Olha lá, 1,20. Sabão líquido igual o custo da matéria-prima por quilo vezes a quantidade utilizada, 8.000 quilos, dividido pela quantidade produzida de líquido, R$1. Mão de obra direta igual o valor da mão de obra vezes o número de horas do sabão em pó, dividido pela quantidade produzida para achar o unitário. E o líquido, a mesma coisa, igual o valor da mão de obra vezes o líquido dividido pela quantidade produzida. Então, o total aqui, nós já encontramos, uma sominha, R$2 no sabão em pó, R$1,88 no sabão líquido, tá bom? Vamos lá, agora nós vamos fazer aí os rateios, tá? Então, eu já tenho aqui o supervisor de produção, já estou copiando lá de cima, sempre interessante no Excel, a gente copiando de algum lugar, tá? Porque, por exemplo, eu gosto, por exemplo, sempre de copiar da base, a base de dados é essa, né? Então, vamos ver se está copiando da base. Olha lá. Copio da base de dados, melhor coisa, porque se eu quiser alterar alguma coisa, eu altero num lugar só. Né? Então, eu tenho clareza no que eu estou fazendo. Né? Então, estou copiando aqui dessa aqui, considerando que essa aqui é minha base de dados. Tá? Então, vamos lá. Direcionador de custos em relação ao rateio do supervisor de produção, ou a distribuição do custeio, né? Vai ser número de funcionários. Então, número de funcionários de cada setor, cadê? Sabão em pó, aqui ó, da base de dados, pessoal. Então, o que eu faço? Soma os dois, 300 funcionários. Percentual de participação igual a cada um dividido pelo total, igual a cada um dividido pelo total. A soma vai ser sempre 100%, tá? Eu vou colocar aqui, ó, percentual de distribuição e não de rateio, para a gente não confundir com absorção. Porque se tem uma coisa que o ABC não é custeio por absorção, tá? Igual a esse, igual a este, igual. Beleza, percentual de distribuição. Fechou. Então, o que significa que desse salário de produção, do supervisor de produção, 40% vai ser do sabão em pó, 60% vai ser do líquido, porque utiliza mais, porque tem mais funcionário, ele tem que provavelmente ter mais trabalho para supervisionar mais funcionários. Então, vamos fazer o 40% aqui vezes 3.600, o 60% aqui vezes 3.600, e aí, esse é o custo total. Quanto que eu produzo de cada um? Puxar aqui a informação, ó, do pó 20 e do
do líquido, 16 mil. Então, para achar o custo unitário, divido. E aí que eu tenho o custo unitário. Então, cada unidade produzida vai responder por esse custo do supervisor de produção. Beleza? Vamos lá. Próximo aqui. Lembrando que esse custo aí no final tem dois caminhos, né? Ou ele vai para a CMV ou ele vai para o estoque. Sempre é isso que acontece nos processos de custeio. Depois o próximo é a depreciação. Depreciação vai ser utilizado horas de produção. Então, horas de produção aqui do sabão em pó é essa e do líquido é essa. Então, vou na mesma lógica, tá, pessoal? Somo, olha lá, e faço o percentual de distribuição de cada um. Então, esse por esse e esse por esse. A soma sempre tem que dar 100. Para eu achar o valor, multiplico o percentual pelo valor total, percentual vezes valor total. Quantidade produzida, eu vou copiar de cima. Olha lá. E o unitário, que é processinho mecânico, né? Basta entender o que está fazendo e vou conferindo os valores, estão todos certinhos, se eu estou puxando os lugares corretos, se eu estou... Justamente porque eu estou distribuindo o custo. Quando eu vou distribuir custos, eu não posso cometer erros, né? Qualquer custo que fique para trás, ele fica como um oculto, fica desconhecido, né? E aí o próximo aqui é o aluguel, né? O aluguel nosso, vamos ver se a gente está copiando da fonte, conforme eu disse. É o aluguel, olha lá, certinho. O aluguel ele vai ser feito um rateio pela área utilizada, né? Então, cadê a fonte de dados? Está aqui a área. Olha lá. Então, quanto que eu vou direcionar para o sabão em pó? O quanto ele utiliza. De 120 metros, de 360 metros que é o total, ele utiliza 120. E o sabão líquido utiliza 240, ou seja, 67%. O custo rateado é igual ao valor total do aluguel vezes o valor total do aluguel, está aqui. A quantidade produzida é a mesma, né? Sempre vou fazer esse rateio pela quantidade. E o custo unitário de aluguel de cada embalagem é esse aqui. Feito aqui. Então, o que utiliza mais, paga mais. Essa é a ideia. E o seguro, ele vai ser rateado pela quantidade de equipamentos. Então, vamos lá. Copiar aqui a quantidade de equipamentos. Cadê? Aqui. Só esse que não ficou na sequência, né? Então, 65 e 35 no líquido. Somos 2, 100. Distribuo como? Cada um pelo total. Cada um pelo total. O custo rateado é igual a esse aqui vezes os 1.500. Esse vezes os 35%. Ó, a soma dos dois, posso conferir aqui embaixo, ó, 1.500, está somando certinho. E a quantidade produzida é sempre a mesma. Então, e o custo unitário é o total dividido pela quantidade. Centavinhos aí, né? Então, é o quanto cada produto recebe aí de forma unitária de custo referente a seguro. E o último é energia elétrica, né? Então, a energia elétrica é pelos quilowatts consumidos. Vamos lá. Aqui, os quilowatts hora consumido de cada produto. O que eu faço? Somo o total. Percentual de distribuição é cada um dividido pelo total. Igual a cada um dividido pelo total. O custo rateado. 37,5%.
62,5%. Ela entende essa lógica, né? Então, quem utiliza mais, o ABC é interessante nesse sentido, né? Que utiliza mais energia, paga mais energia. Mas ele utiliza, por exemplo, menos área, então paga menos aluguel. Então faz sentido, ele é justo, né? Ele é mais justo no sentido da distribuição dos CIFs, que sempre é um desafio, tá? Sempre. Opa, estou aqui conversando com vocês, me distraí. Então a quantidade produzida é igual e o custo unitário, pega o custo rateado, divide pela quantidade produzida. Então tá aí, fizemos um ABC bem certinho, né? Então cheguei em distribuí todos os custos indiretos de acordo com o critério pré-estabelecido, que é o direcionador de custos pelo sistema ABC. Bom, agora vamos responder as perguntas ABC, né? Então, o que ele quer? O custo unitário e total dos dois produtos produzidos pelo sistema ABC. Custo unitário e o total é multiplicar pela quantidade produzida, né? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou apurar os diretos. Eu já achei esses diretos? Sim, tá aqui, ó. Olha aqui. Custo direto total do sabão em pó tá aqui. E do líquido tá aqui. Mão de obra do... Opa, não, copiei errado, peraí. Da matéria-prima primeiro. Tá aqui, 1,20. E do sabão líquido tá aqui. E a mão de obra do pó tá aqui. E do líquido tá aqui. Tá? Então, os diretos já estão aqui, certo? Aí eu vou pegar agora os valores de cada um, considerando os CIFs. Então, supervisor de produção do sabão em pó, eu venho aqui embaixo, eu vou achar ele, ó. Cadê? Eu fiz o rateio aqui, ó. Achei. Jogo lá, copio lá. Do líquido, ó, igual. Venho aqui. Supervisor de produção, sabão, toma muito cuidado nessa hora, porque é fácil errar isso aqui, tá? Você começa, vai nessa mecânica do Excel, vai para lá, vai para cá, e pode cometer erro. Na verdade, o ideal é você terminar esse processo e fazer refazer, tá? Refazer, geralmente, num contexto aí empresarial, por exemplo, o que eu faria? Eu fiz uma vez, guardaria essa, na verdade está aqui inclusive, só para você só para você saber, eu já fiz esse exercício, tá? Eu já fiz esse exercício. Então, eu estou com o resultado aqui, ó. Qualquer coisa, eu dou uma espiada aqui, ó. Até aqui nós estamos indo bem, né? Vamos ver se no final aqui bate, né? Então, eu estou fazendo pela segunda vez, que é uma forma de conferência. Ó. Então, olha só, vamos lá. Depreciação. Tá aqui o custo unitário alto, né, gente? Depreciação. E do sabão líquido, depreciação está aqui. A lógica do custeio ABC é essa. Do aluguel, lá, aluguel do pó, sabão em pó, aluguel aqui, ok. Aluguel do sabão líquido. Venho aqui embaixo, aluguel do líquido, achei. Seguro da produção do sabão em pó. Aqui. Do sabão líquido. Tá aqui. E o último, custo de energia. Custo de energia do sabão em pó. Energia está aqui. E do sabão líquido. Energia está aqui. Beleza. Olha lá. 2,56, já tem uma soma aqui automática. Vamos só conferir. E 2,67. Vamos conferir com o que eu tinha feito? Perfeito, tá aqui certinho. Muito bom. Ok, vamos lá. Agora, então, achei o custo unitário. Então, letra A, ele pediu o custo unitário do sabão em pó é esse. Do sabão líquido é esse. Esse verde é muito feio, né, gente? Deixa eu trocar com verde muito forte. Um verdinho mais suave aqui. Aí.
quantidade produzida de cada um, do sabão em pó eu tenho a quantidade, do líquido eu tenho a quantidade. O custo total vai ser o quê? Custo unitário vezes produzido. Está aqui. 51.215 do sabão em pó, 42.785 do sabão líquido. Isso é valor de produção, custo de produção, tá? Aí ele quer saber o seguinte, ele vendeu, vamos só ver a informação de venda aqui, pessoal. O lucro de cada produto, admitindo que foram vendidos 17.500 unidades de sabão em pó a 6,50 e 13.000 do líquido a 5,50. Então vamos lançar a informação aqui, né? Preço de venda 6,50 e do líquido 5,50. Uma DRE aqui, né? Quantidade vendida 17.500, quantidade vendida 13.000. Vamos conferir? Opa, é aqui na verdade. Volta aqui, confere. Olha lá, 17.500 de sabão em pó vendido a 6,50, 13.000 do líquido vendido a 5,50. Receita de vendas vai ser o quê? Então, a multiplicação de um pelo outro. Olha lá. 17.500 vezes 6,50, 13.000 vezes 5,50 dá esses valores. Custo do produto unitário, do pó está aqui, e do líquido está aqui. Custo total do produto vendido vai ser unitário vezes a quantidade vendida. Então, eu só vai para o resultado aquilo que eu vendi, não aquilo que eu produzi. O resto fica no estoque, nós já vamos ver quanto que é esse resto. Então, o lucro bruto vai ser a receita menos esse custo do produto vendido. Então, olha lá, olha o valor, 68.936, 36737. Vamos ver minha conferência aqui? Perfeito, 68.936, está certinho que nós fizemos até agora. Já feito pela segunda vez, né? Sempre interessante, sempre conferir o que você está fazendo, né? Beleza, aí letra C, ele pede o custo do estoque. Então, achamos o lucro, achamos o valor das vendas. Aí, quanto que sobrou no estoque em termos monetários? Pega o que produzido, do pó 20.000, do líquido 16. O que eu vendi? Do sabão em pó 17.500, do líquido 13.000. O que sobrou no estoque? Um menos o outro. Custo do produto unitário, está aqui. Aqui, copiei. Custo do estoque vai ser igual a esse vezes o custo unitário, 6.401,88, 8.022,19, vamos ver? Aqui, ó, perfeito. Certinho. Então, feito duas vezes, né? Bastante chance de estar certo, bastante chance de estar certo. Sempre é importante conferir o trabalho, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Então, um exercício aí de custeio ABC sempre é um temor, né, no meio dos estudantes, pelas suas dificuldades, mas realmente, o que a gente entende? Que é um método de custeio bastante justo, né? Porque baseado em atividade, o consumo que o determinado que o produto tem dentro daquele processo é o que efetivamente ele vai pagar de custo. Então, nós mostramos aqui, né? Fomos utilizando as distribuições segundo os critérios de utilização de cada setor em função do produto e apuramos aí um custeio ABC completo. Fechou, pessoal? Então, é isso aí. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de comentar, faz seu comentário, mande sua pergunta, mande seu questionamento, a gente sempre tem procurado responder. E curtir esse vídeo para que esse vídeo possa ser aí, mais pessoas possam vê-lo. Fechou? Então é isso aí, abraço e até o próximo vídeo.